Olá, pessoal! Fala que nem aquela Julia Money Girls que meus filhos assistem. Gente, hoje eu tomei o dia pra falar de base, pincel pra base. Nayara, pincel pra base. Qual eu uso? Qual a diferença da esponjinha, do pincel? Gente, é bastante coisa, é bastante informação. Eu vim trazer algumas informações básicas aqui pra vocês, tá? Estes três pincéis aqui são três pincéis língua de gato, tá? Esse daqui também é um pincel língua de gato, que é de meu uso particular, que é da Daisel, da Rinodê. Quando eu lavo ele, sai quase 3 tubos de base daqui de dentro, por isso daqui eu uso somente meu, tá? Vamos lá. Por que que eles são tão diferentes? Vamos começar por esse daqui. Esse daqui é um pincel da Macrylan, linguinha de gato, que vocês visualmente, claramente percebem que ele tem mais de uma cor na cerda. Isso quer dizer o quê? Que ele é um pincel de seda sintética. Isso quer dizer o quê? Que ele não absorve tanto produto. Isso significa que ele é um pincel que economiza produto. Então, quando a gente lava muito pincel, não é um pincel somente de uso nosso, que a gente vai lavar de vez em nunca, que a gente vai usar para atendimento, o ideal é a gente ter um pincel sintético. Como que a gente sabe que o pincel é sintético? Ou por ele ser coloridinho, dessa forma, ou por ele brilhar. Sabe aquelas cerdas mais brilhantes? Isso significa também que ele é um pincel sintético, tá bom? Este aqui, esse é um pincel da linha profissional também da Macrylan. A diferença dele e do outro, tamanho. Pincel é que nem caneta de criança. Ela começa a escrever no lápis, aí quando ela começa a escrever, ela pega lá na pontinha. E depois ela vai subindo pro topo aqui, ó. Quando a gente tá escrevendo, não é mais ou menos assim, ó? A gente começa a escrever quando é criança, assim, porque não tem precisão. E aí depois você vê que você já tá usando com uma certa facilidade. Essa é a diferença desses dois pincéis, o tamanho. Então, para fazer no cantinho do olho, para quem não tem uma facilidade tão grande, esse aqui é muito grande. Então, por isso que ele é da linha profissional. Ah, Nayara, mas ele tem uma cor só da cerda. Significa que ele é natural? É uma cerda natural? Não. Por quê? Porque ele é uma cerda brilhante. Se você tirar ele da embalagem, eu não vou fazer isso daqui, porque esse é um pincel para venda, eu consigo ver porque eu tô aqui ao olho nu, né? Vocês acho que não. Ele é bem brilhante, é uma cerda brilhante. Então, também é uma cerda sintética, que também é uma cerda que não absorve muito produto, que é um material bom. Você que já tem mais afinidade com a maquiagem, é um pincel legal para você aplicar base, tá? Agora, vamos lá. O pincel Dual Fiber, ele é o mais feinho, tadinho. Ele tem aqui, ó, eu vou até... Deixa eu ver... Ah, não dá. Ele tá lacrado. Que ele tem uma outra proteção, eu ia tirar, mas não dá. Vocês conseguem ver que ele é diferente deste, ó, que as pontinhas acabam todas juntas. Esse daqui não. Ele tem dois tipos de cerdas. Por quê? Porque ele chama Dual Fiber. Ele é duas fibras, tá? Ele tem a sintética e a natural. Por quê? Porque a natural, que são essas branquinhas, ó, elas são fininhas. Então, é um pincel para você carregar na necessaire. Por quê? Ele, na correria do dia a dia, você vai fazer uma aplicação leve com ele. E você talvez nem precise da esponjinha, caso você for fazer uma maquiagem simples. Essa partezinha branca, ela praticamente tira toda a marcação do pincel. Claro que a gente tá falando de uma maquiagem simples, sem muito reboco, sem contorno, sem nada, tá? Vou passar uma basezinha rápida, esse é o pincel ideal. Porque ele é cerda natural, parte branca, e cerda sintética, parte preta. Por que comprar este pincel? Você só deve comprar um pincel Dual Fiber para base ou para produto líquido ou cremoso se somente você for usar ele, tá? Se você for compartilhar, não é legal, porque você vai usar muito produto.
A não ser que seja para uma sombra, para uso profissional, é muito legal você ter um dual fiber, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho até aqui um dual fiber de sombra pra mostrar a ponta como que é. Daqui a pouco eu atendo o telefone. Acho que não tenho nenhum aqui. Não tenho nenhum aqui, não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas deu pra entender a diferença dos pincéis. Olha como é bem fininha as pontinhas, ó. Tá vendo? O pincel do Fiber é vida, mas para produto líquido e pastoso somente deve ser usado por você, tá bom? A não ser que você seja profissional e precise desse recurso. Tá aí um pouquinho da dica de diferenças de pincéis para base língua de gato. Tem também os cabuquinhos, mas aí depois a gente fala deles. Um beijo!